Deus. Então, como eu falava para vocês, foi uma tarde abençoada aqui entre nós, as crianças aqui na casa do Senhor, os nossos filhos na casa de Deus, né? E uma coisa que a gente sempre fala, né? Que algumas pessoas, eu converso com alguns pais, né? E os pais me dizem assim, às vezes, meu filho não quer ir na igreja porque ele prefere ficar brincando com os amiguinhos, ele prefere ficar jogando videogame em casa, né? E a gente entende essa situação. Mas é por isso que nós procuramos criar um ambiente agradável para as crianças na casa do Senhor. Por quê? Para que Ele crie as suas amizades aqui na igreja. E é por isso que eu digo, é muito melhor eles ficarem correndo aqui na igreja do que quietinhos lá fora, né? Porque quando eles estão correndo aqui na igreja, por exemplo, vocês não viram porque vocês estão de costas aqui, mas a Gi puxou pela mão a amiguinha e trouxe aqui para frente. Por quê? Porque eles vão criando esses vínculos, né? Eles vão aprendendo a conviver, vão andando juntos, né? E isso vai fortalecendo. Eu me lembro da minha época de adolescente na igreja, que o meu líder, o meu pastor na época, ele entendeu muito rápido isso entre nós, né? E aí, todo fim de semana, ele convidava a gente para ir para casa dele. E aí a gente passava o sábado o dia todo, claro que estudando a Bíblia, né? Mas também a gente jogava ping-pong, a gente jogava futebol, ele passeava com a gente, no verão a gente ia pra praia, enfim, por quê? Porque ele sabia que se eu ficasse sozinho na minha rua, eu ia me perder com as minhas amizades, né? Então, eu e um outro grupo de guris, nós crescemos juntos na palavra do Senhor e hoje não congregamos juntos, mas eu sou missionário aqui na Restinga, tenho um outro irmão que andava comigo, que é um líder da igreja de Capão da Canoa, 2 irmãos na verdade são líderes da igreja de Capão da Canoa, Deus levantou outros pastores entre nós, enfim, né? Essa gurizada que cresceu junto na casa do Senhor, hoje serve ao Senhor quando adultos, né? Então é muito importante nós trazermos os nossos filhos e incentivar as nossas crianças a crescerem na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor então. Como eu falei, anunciei, né? Semana passada nós encerramos o tema dos milagres de Jesus e hoje vamos iniciar um outro tema. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus para o homem. O chamado de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 36. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, Deus chama muitos. Na verdade, Deus chama a todos nós. Há um chamado do Senhor para todo homem. Deus está chamando cada um de nós. Saiba, por mais que tu te sinta insignificante, por mais que tu te sinta pequeno, por mais que tu ache a tua vida irrelevante, para Deus, tu não é irrelevante. Para Deus, tu não é um acaso. Para Deus, né? Em Deus, a tua vida foi criada, foi gerada com um propósito. A Bíblia diz que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. Então Deus sabia o dia da tua formação, Deus sabia o tempo da tua gestação, Deus sabia do tempo da tua concepção, Deus sabia o dia, a hora, os segundos, os milésimos, Deus sabia o tempo do teu nascimento. E Ele permitiu que tu nascesse, Ele permitiu que tu fosse gerado e viesse à terra, porque Ele tem um propósito para a tua vida. O Senhor deseja, por exemplo, em Efésios 3:10 a Bíblia fala, deseja manifestar a sua multiforme sabedoria através da sua igreja. O que esse versículo está dizendo? Que Deus é um Deus glorioso e sábio, como nós falamos no mês de maio aqui na igreja, falamos da sabedoria do Senhor. Deus é sábio, mas Deus escolheu em sua sabedoria manifestar o seu conhecimento, a sua glória, o seu poder. Deus escolheu se revelar ao homem através da igreja. Deus escolheu mostrar a sua sabedoria através de cada um de nós. Então, para que o seu nome fosse glorificado e para que a sua sabedoria fosse espalhada por toda a terra, Deus permitiu que cada um de nós nascesse. Você sabia disso? Que Deus te permitiu nascer porque Ele tem um propósito. Deus pensou o seguinte: eu vou mostrar a minha glória lá na Restinga.
eu vou mostrar a minha glória lá em Porto Alegre, eu vou revelar a minha sabedoria e o meu poder naquela região, e para isso eu vou levantar a missionária, eu vou levantar os irmãos, eu vou chamar a todos, eu vou escolher uma multidão de pessoas, eu vou escolher a dedo um povo que vai ser usado, porque eu vou usar para manifestar a minha glória e o seu poder. E assim o Senhor saiu anunciando, tocando as trombetas pela terra, chamando a cada um de nós, convocando a cada um de nós para uma missão, né? E nós erramos muito diante de Deus quando achamos que quando nós uma brincadeirinha agora, né? Quando nós rendemos a sedução entre aspas, né? Nos rendemos e achamos que somos discípulos de Zeca Pagodinho, que fala: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Erra muito uma pessoa que acha que a sua vida não tem sentido, que a sua vida está desconexa, que a sua vida não tem valor, é irrelevante. Não, a nossa vida tem um sentido para Deus, a nossa vida tem um valor e tem uma importância. Deus quer fazer algo através da vida de cada um de nós. É como num exército, né? Eu não servi assim na prática ao exército, né? Eu não servi ao exército, mas eu, além de estudar um pouquinho, eu sirvo ao exército de Cristo, né? Então a gente aprende muita coisa. E no exército não tem ninguém servindo por acaso. Desde o soldado mais raso até o general mais graduado, todos têm uma missão. E na época da guerra, no tempo da batalha, todos sabem o que tem que fazer, porque eles são treinados. Eles treinam manobras de guerra, né, táticas estratégias, eles ajustam suas armas, né, eles se preparam para a batalha. Ah, mas enquanto não tem guerra, o que eles fazem? Eles treinam. Enquanto não é o tempo da guerra, o exército está treinando, o exército está vigilante, o exército está atento. Por quê? Porque eles foram chamados, por exemplo, o exército brasileiro foi chamado para guardar as nossas divisas, para guardar o nosso país, para lutar pela nossa pátria. Então nenhum soldado está no quartel por acaso, ele está cumprindo a sua missão. Ele sabe, ele é treinado tanto na teoria quanto na prática, que ele precisa estar atento, guardando o povo brasileiro, guardando a nossa nação. E assim cada um de nós precisamos entender que a nossa vida não é um acaso, que a nossa vida tem sentido, que nós fazemos parte de uma grande estratégia divina para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de cada um de nós. E eu quero muito, eu senti na verdade no meu coração, no Senhor, assim, de compartilhar esse tema do chamado do Senhor, porque pelo menos aqui na Restinga, né, não quero dizer que necessariamente seja algum de nós, mas eu sinto que há uma certa inferioridade, uma certa rejeição que paira no ar aqui da Restinga. Quem sabe por sermos um bairro às margens da cidade, no extremo sul de Porto Alegre, né, por não sermos mais das regiões centrais, dos bairros mais elitizados da cidade, há um espírito de rejeição, de inferioridade que ronda. Pelo menos eu sinto espiritualmente isso aqui nessa região, né, de rejeição, de abandono, né? Eu fui morar lá na Restinga, né? O pessoal da Restinga, o povo da Restinga. Queridos, mas nós, o povo da Restinga, somos amados pelo Senhor. Nós somos tão amados por Deus quanto quem mora lá no Moinhos de Ventos, quem mora na Bela Vista, no Montserrat, naqueles bairros tops lá, né? Nós somos tão amados por Deus quanto eles. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não faz acepção de pessoas. O que é isso, acepção de pessoas? Deus não vê diferença. Eu amo mais a missionária do que a irmã Evelyn. Eu amo mais as crianças do que os adultos. Não, Deus ama a todos da mesma forma. Por que Deus ama a todos da mesma forma? Porque o sangue de Cristo verteu na cruz por todos da mesma forma. O mesmo sangue que te alcançou, que te libertou, é o sangue que me alcançou e me libertou. E esse sangue que chega nos ricos, né, é o mesmo sangue que chega nos pobres.
O sangue que chegou nos brancos é o mesmo sangue que chegou nos negros, nos índios, nos pardos, né? Nos nipônicos, enfim. O sangue de Cristo chegou em todos nós. A graça de Cristo, a graça salvadora chegou a todos nós. Então o Senhor está chamando, o Senhor está convocando a todos nós. Por menor que tu te sinta, por menor que tu te ache, para Deus há uma grande importância na tua vida. Há um grande valor na tua vida. Não desperdiça a vida preciosa que Deus te deu. Não perde tempo. Aleluia, entende isso. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te deu uma oportunidade, Deus te deu uma chance. Deus tem um propósito glorioso para a terra, para a humanidade, e Ele escolheu cumprir esse propósito usando a vida de cada um de nós. Então, eu queria te dizer o seguinte, olha bem para mim agora, e entende isso, tu és uma pessoa especial para Deus. Jesus te ama tremendamente. Ah, missionário, mas eu não sinto isso. Missionário, mas eu não entendo isso. Mas pensa no seguinte, tu é tão importante, né? Hoje a nossa pastora falou lá na Cavalhada, ela dizia assim, né? Ela deve estar, não sei se vai ver agora ao vivo, provavelmente não, porque ela está em outro culto, mas amanhã de manhã, amanhã ao longo do dia ela vai dar uma olhada. E ela dizia no culto hoje, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira quer dizer, Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o homem, o amor de Deus pelo homem é tão grande, que fez que Ele entregasse o seu único filho. Eu sempre faço isso na célula, eu gosto muito de fazer isso, né? E as mamães sempre choram nessa hora, né? Pensa no teu filho aí, acho que eu já fiz até na Restinga isso, né? Pensa no teu filho. Se eu tivesse doente, tu entregaria o coração do teu filho? Se eu precisasse de um transplante de coração agora, né? Tu entregaria o coração do teu filho para me salvar? É claro que não. É claro que não, nós não faríamos isso, porque nós amamos muito nosso filho. Mas Deus amou tanto a cada um de nós, que entregou não só o coração, mas a vida do bem mais precioso que Ele tinha, o seu único filho, né? E se a gente entrar a fundo nisso, a gente vai entender que a Trindade, na verdade, né? A gente fala quando a gente estuda a Trindade, a gente fala de uma essência trina, que são três em um, na verdade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus. Então, quando a gente lê assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, não é errado a gente entender que Deus nos amou tanto que entregou uma parte de si por amor a cada um de nós. Deus entregou a parte mais valorosa de si por amor a cada um de nós. O Pai entregou o seu filho. O Pai entregou uma parte preciosa e valorosa da sua vida por amor a cada um de nós. Então não aceite esse engano, não aceite esse engodo do diabo, não caia nessa cilada do inimigo de achar que a sua vida não tem valor. A sua vida tem muito valor e importância, e é tanto valor, tanta importância, que o Pai entregou a vida do seu filho por ti. Então creia no seguinte: Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus te ama muito. Tu és preciosa, tu és precioso, tu és valoroso, valorosa para o Senhor. Amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Tem um cântico, né? Antigo, que canta assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É isso. Você tem valor, amém? Então por isso nós vamos falar do chamado do Senhor, né? Minha introdução se esticou por 20 minutos aqui, né? Mas vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 2 em diante. Atos 7, versículo 2. Deixa eu ligar minha lamparina aqui. Aleluia. Atos 7, 2. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão
estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para essa terra em que habitais agora. Amém? Esse é, na verdade, só para contextualizar com os irmãos aqui, né? Quando a Bíblia diz assim, ó, e ele disse, esse ele aqui, quem está falando aqui é Estevão, o primeiro diácono, né? Um dos diáconos eleitos, né? Escolhidos pelos apóstolos para servir as mesas, para cuidar do povo, enquanto os apóstolos se dedicavam à palavra. Estevão então foi um dos diáconos e o primeiro mártir. Se você seguir lendo esse capítulo aqui, no final desse capítulo, Estevão vai morrer apedrejado por conta desse discurso aqui, dessa pregação que ele está fazendo. Mas Estevão aqui, cheio do Espírito Santo, ele começa a discursar, ele começa a falar e pregar o evangelho, né? Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse em Mateus 28:19, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazendo discípulos. Estevão está seguindo aqui a direção do Senhor. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo que foi eleito, escolhido diácono, né? Ele está com toda a ousadia e intrepidez e coragem que esse tempo exigia, anunciando o evangelho, pregando a palavra do Senhor, contextualizando, né? Havia uma grande dificuldade naquele tempo dos judeus principalmente entenderem o valor de Jesus. Os judeus tinham grande dificuldade de reconhecer Jesus como Messias, Jesus como Salvador, né? Eu não quero entrar muito na questão histórica, mas é importante a gente entender por que os judeus tinham essa dificuldade. Porque eles estavam escravizados pelos romanos. Os romanos tinham imperadores que escravizavam os judeus. Então, os judeus dessa época esperavam um Messias, esperavam um Salvador, mas esperavam alguém de guerra, um homem com influência política, alguém que pudesse chegar diante do imperador e confrontá-lo, e quem sabe levantar um exército, e ir à batalha, e ir à peleja, e assim libertar o povo judeu, o povo de Israel. Mas o Senhor enviou o Messias, que veio quando batiam numa face, oferecendo a outra. Em vez de guerra, Jesus veio a anunciar a salvação. E Jesus não seguiu essa linha que todos esperavam. E aqui eu faço um parênteses, queridos. Deus nos ama tremendamente. E quando a forma mais correta de manifestar esse amor, né, é agindo na nossa vida, não como nós queremos, mas como nós precisamos. E aqui já fica uma dica para nós que somos pais. Muitas vezes, na intenção, né, de demonstrar o nosso amor aos nossos filhos, nós deixamos de fazer aquilo que eles precisam e fazemos aquilo que eles querem. E quando nós fazemos só aquilo que eles querem, na verdade nós não estamos amando, nós estamos mimando os nossos filhos, né? E você sabe que, pedagogicamente falando, né, eu não sou um pedagogo, mas leio um pouquinho sobre isso, né, lido com gestão de pessoas, né? Pedagogicamente falando, o não é mais importante do que o sim na nossa criação. O não nos dá os limites. Quando nós ouvimos o sim, beleza, nós vamos. Mas o não trata o nosso caráter, né? E nós precisamos ensinar os nossos filhos com o sim, vai, avança, cresce, conquista. Mas também precisamos ensinar os nossos filhos com o não. Por que isso, missionário? Nós temos que travar, aprender os nossos filhos? Não. Mas no trabalho, lá fora, na escola, eles vão ouvir os nãos, né? Uma vez eu trabalhava num teatro, coordenando a bilheteria de um teatro, Bourbon Country, lá na Zona Norte. E era uma apresentação até cristã, do cantor Leonardo Gonçalves. Ele ainda não era
13 na época, né? Pelo menos não se afirmava da esquerda na época, né? Mas ele estava se apresentando lá. E no meio dessa apresentação, como era uma questão gospel, né? E muitas pessoas procuraram comprar os ingressos, até que os ingressos se esgotaram. E aí uma menina chegou na bilheteria e disse: eu quero o ingresso. E nós dissemos: acabou. E ela dizia: não, mas eu quero o ingresso. Infelizmente, acabou. Bateu um desespero nessa menina e ela começou a chorar. E a mãe dizia: para, não tem porquê, não, eu quero. E ficou lá chorando, desesperada. Por quê? Porque não sabe lidar com não. Porque com certeza na sua criação não teve, né, essa orientação dos pais de dizer não e conduzir os filhos nesse caminho. Mas enfim, não quero me passar aqui no nosso tema, né? Deus faz aquilo que a gente precisa. Os judeus esperavam uma coisa, mas o Senhor Jesus veio trazendo outra. Eles esperavam guerra, Jesus trouxe salvação, né? E glória a Deus, Estevão está anunciando, e por isso que ele vai ser martirizado mais adiante. Mas o que ele está falando aqui tem muito sentido e valor para o que eu quero dizer nessa noite. Olha o que ele está dizendo: o Deus da glória, versículo 2: o Deus da glória apareceu a Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia. O que esse texto está dizendo? Primeiro, o óbvio: o Deus da glória, aleluia, o nosso Deus, aquele que está nos chamando, aquele que está nos convocando, aquele que nos escolheu, aquele que nos criou com um propósito, aquele que tem um grande projeto para a humanidade e nos incluiu nesse projeto. O Deus da glória, aleluia, apareceu para Abraão. E quando a gente fala em Abraão, todos nós, né, a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. Quando a gente fala de Jesus, a gente sabe, é o Filho de Deus. Quando fala de Davi, né, o nome Davi significa amado, né? A palavra fala em Atos 13, 22, que Davi era o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, quando se fala em Davi na Bíblia, a gente se lembra do homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Quando a gente fala em Daniel, a gente lembra do homem do espírito excelente. Quando a gente fala de Salomão, a gente se lembra do homem mais sábio da humanidade. E quando a gente fala de Abraão, a gente se lembra do pai da fé. Abraão é conhecido por todos nós como pai da fé, aquele que ouviu a voz do Senhor e disse: eu vou, né? No meio do nada, ele escuta uma voz, ele não vê nada, mas escuta uma voz, deixa tudo e segue essa voz, né? Aleluia. Então, para nós já está claro esse entendimento. Só que o Deus da glória viu Abraão, escolheu Abraão, chamou Abraão antes dele ser o pai da fé. O Deus da glória viu Abraão quando ele adorava os deuses do pai dele, quando ele estava ainda na Mesopotâmia. O Deus da glória viu Abraão, para a gente entender bem o que eu quero dizer, o Deus da glória viu Abraão antes dele se converter. Deus viu Abraão, quem sabe, prostrado e rendido diante dos deuses do seu pai. É claro que Abraão fazia aquilo porque achava que era certo, foi o que ele tinha aprendido. Mas Deus viu Abraão quando ele estava longe do caminho do Senhor, quando ele estava longe das coisas de Deus. Mas mesmo assim, Deus olhou para Abraão e viu um grande potencial naquele homem. Deus olhou para Abraão e viu a matéria-prima que ele precisava para construir, para levantar, para gerar, para convocar, né, para escolher o pai da fé. Aleluia. Nós precisamos entender isso, queridos, que Deus não chama os capazes. Isso não é um versículo bíblico, mas tem muito sentido. Deus não chama os capazes. Deus capacita aqueles que Ele escolhe. E muitas vezes nós rejeitamos ou nós temos dificuldades de aceitar o chamado do Senhor para as nossas vidas, porque não nos achamos capazes. Há pouco tempo, né, a gente estava falando de Jesus trabalhando com uma menina muito querida, que a gente, assim como Deus olhou para Abraão e viu um potencial, nós olhamos para ela e vimos um grande potencial.
Mas ela me disse, não é o meu tempo, não chegou a minha hora ainda, eu não estou pronta, eu acho que eu não sou capaz, né? Eu preciso me livrar de algumas coisas, eu preciso me libertar de outras, né? Mas nós não falamos nada disso para ela. Nós não pedimos para ela deixar nada, nós não pedimos para ela largar nada, nós só dissemos para ela, vem conosco, vem com a gente e deixa Deus fazer a obra, né? Muitas pessoas, quando a gente anuncia o evangelho, isso uma vez eu ouvi, né? Eu não vou para a igreja porque não pode fazer nada. Eu não quero ir para a igreja porque eu não posso fazer um monte de coisas que eu não gosto, que eu gosto de fazer. Aí, nesse dia, eu acho que o Espírito Santo me deu uma graça assim para falar com ela. Aí eu disse para ela o seguinte: por que tu está pensando naquilo que não pode? Pensa naquilo que tu pode. Com Jesus, nós podemos ser muito mais felizes. Tu pode ser muito mais feliz do que tu é agora. Com Jesus, tu pode construir a tua família. Com Jesus, tu pode restaurar o teu casamento. Com Jesus, tu pode prosperar. Com Jesus, tu pode conquistar tudo aquilo que tu sonha em conquistar, está lutando e ainda não conseguiu. Não pensa naquilo que tu pode. Pensa agora naquilo que tu pode em Deus. E é isso que nós temos que fazer. É com esse olhar que nós temos que entender o chamado do Senhor para as nossas vidas. Quem sabe, olhando o contexto, Abraão não seria a pessoa escolhida. É que nem a gente vê na igreja às vezes, né? A gente vê aquele irmão fervoroso, oh, aleluias, bendito e exaltado, excelso, sublime Deus, né? O irmão que faz uma oração pomposa, o irmão que, né? Nem sempre são essas pessoas que Deus escolhe. Davi tinha 7 irmãos, e o profeta Samuel passou pelos 7, e Deus disse para ele, não é esse que tu vai levantar o rei, mas manda chamar o bastardo, manda chamar aquele que está atrás das malhadas, manda chamar aquele que nem o pai se lembrou de trazer quando eu disse para chamar os filhos, chama o Davi. E quando Samuel viu Davi, Deus disse para Samuel, é esse, deita o óleo sobre ele, derrama o óleo sobre esse menininho, derrama o óleo sobre esse jovem, porque esse é o meu escolhido. Deus tirou Davi de trás das malhadas e o levantou como rei. E esse jovem pequenininho, ungido pelo Senhor, ele foi escolhido por Deus para enfrentar um gigante e venceu Golias. Então, querido, não fique olhando para si mesmo, achando que não é capaz. Ou pelo menos entenda que mesmo no meio da sua incapacidade, Deus vai te fortalecer. 1 Coríntios 1:37, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. O que isso quer dizer? Deus escolhe os incapazes para mostrar para aqueles que são capazes, mas não se entregam para Deus, que Deus pode fazer tudo, que Deus pode fazer o impossível. Sabe por que Deus não escolhe os capazes? Porque se Deus escolhesse alguém com todo o talento e habilidade para ser um missionário aqui na Restinga, essa pessoa que levantaria essa igreja diria o seguinte, viu? Eu sou a pessoa certa. Essa igreja cresceu porque eu tenho talento, porque eu sou capaz, porque eu tenho habilidades. Mas não, Deus escolheu alguém sem condições, sem capacidade. E eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas eu tenho fé, eu tenho vontade, eu tenho disposição. E somando a minha fé, a minha disposição e a minha entrega, Deus me usa. E todas as vezes que mesmo incapazes, nós nos considerarmos, nós nos dispusermos à vontade do Senhor, Ele vai nos usar. Ele vai fazer a sua obra nas nossas vidas. Então quem sabe Deus tenha te dado um sonho, Deus tenha te dado uma visão, Deus esteja mostrando algo glorioso para a tua vida, que tu te considera incapaz de conquistar. Então, mesmo no meio da sua incapacidade, você pode até reconhecer, diga, e dizendo assim para Deus, Deus, eu não sou capaz, mas se tu está me dando esse sonho, tu vais me dar a condição de conquistá-lo. Tem uma frase que a gente diz na Sara Nossa Terra, que é o seguinte, sempre que Deus nos dá uma missão, Deus nos dá a condição, Deus nos dá a provisão para que nós possamos executar essa missão. Deus foi lá então na Mesopotâmia, Deus foi lá na terra do inimigo,
Deus foi lá num lugar hostil, num lugar onde as pessoas não adoravam o seu nome, num lugar onde as pessoas não adoravam ao Senhor, ao Deus da glória, e escolheu um homem que estava ali devoto, achando que estava fazendo certo. Então Deus olhou para aquele homem e viu aquilo que ele precisava. Viu um coração disposto, viu um homem devoto, viu um homem sensível e disse o seguinte: é isso que eu preciso. Alguém com esse coração, alguém com essa entrega, alguém com essa disposição. E foi lá e chamou Abraão, e soprou e falou ao seu ouvido e disse: sai da tua terra, pois eu vou te enviar para uma terra gloriosa. E esse foi o primeiro teste que Abraão passou no seu chamado, né? E ao chamá-lo, Abraão disse sim, na hora. Abraão deixou tudo que tinha, pegou sua esposa e saiu para obedecer o chamado do Senhor. E quem sabe o pai cutucou o filho e disse lá no céu: viu? Eu te disse? Eu não te falei que era ele? Eu não te falei que a gente ia usar, que esse rapaz ia dar bom? Eu não te falei que era esse o cara que a gente tinha que escolher? E assim, a cada passo que Abraão dava, o Senhor não dizia glória a Deus, né? Mas ele dizia: tá vendo? Acertei na minha decisão. E assim, todas as vezes que nós obedecemos a direção do Senhor, todas as vezes que nós ousamos em colocar a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas, o Senhor lá no céu diz assim: eu sabia que era a missionária que eu tinha que escolher. Era ela que eu tinha que escolher. Eram eles que eu tinha que chamar. A Restinga vai crescer porque eu escolhi as pessoas certas. Eu estou chamando um povo certo, um povo escolhido, um povo abençoado. Muitas pessoas olham e não acreditam. Muitas pessoas olham e duvidam. Mas Deus diz lá do céu: eu sei o que eu estou fazendo. Quem sabe Deus nesse tempo, como aqui no tempo de Abraão, como aqui na Restinga, Deus está indo contra a lógica, mas está fazendo a sua vontade. A lógica de Deus, o pensamento, a estratégia de Deus é muito diferente da nossa. Deus, a Bíblia diz, nós temos um ditado, né? Que é assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, a linha de Deus é sempre reta. O Salmo 118 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder, é arma, é escudo para todos os que neles confiam. O caminho de Deus é reto. Torto é o meu olhar, né? É a nossa visão que é distorcida. A missionária, né? Até vamos orar pela missionária. Deu problema, quebrou o óculos da missionária. A gente está orando por um óculos novo, né? Vai chegar, em seguida vai chegar o óculos novo dela. Então, para ela ler, ela tem que fica assim, tentando, né? Medir e achar a distância. Até uma irmã está convidando a missionária para ir na casa dela agora, que está sem óculos, né? Que ela não vai perceber os detalhes lá, né? Então, uma brincadeirinha, né? Mas é a nossa visão que é distorcida. O olhar de Deus, a forma que Deus age é sempre certa. A forma que Deus faz, às vezes a gente não entende, mas é o melhor. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, né? E às vezes a gente não entende, né? Quem sabe a gente, se estivéssemos naquele tempo, quando Deus escolheu Abraão, quem sabe eu, como gestor de pessoas, que lido com uma equipe, que contrato pessoas para trabalhar na minha equipe, eu diria: não, esse aí não. Como é que eu vou escolher para fazer algo importante que eu quero, alguém que está de joelhos dobrados diante de outros deuses? Não, Deus, está errado. Não, Senhor, dessa vez tu é onisciente, mas dessa vez, desculpa, né? Com todo respeito, Deus, tu falhou, né? Olha o nosso pensamento. Eu nunca falaria isso para Deus, missionário, né? Mas quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós entendemos a direção do Senhor, Deus nos diz: faz isso, né? Não sei se já aconteceu com vocês isso, né? Mas eu tenho me esforçado para cada vez mais obedecer a essa voz. Às vezes Deus diz para a gente assim, ó: vai lá e ora com Ele, vai lá e abraça ela, vai lá e diz isso, diz não, diz sim, faz isso, faz aquilo. Às vezes Deus nos dá uma direção e a gente: não, isso é coisa da minha cabeça, não, né? E a gente fica resistindo,
E a gente fica, né? E a gente segura, né? Às vezes Deus coloca uma direção, né? Deus traz uma direção, né? Fala isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, né? E a gente fica nessa relutância. Todas as vezes que nós relutamos, nós estamos questionando o poder de Deus na nossa vida, né? A Bíblia diz, Paulo disse isso, né? Dura coisa é lutar contra os aguilhões do Deus vivo. Essa é a pior decisão que nós podemos tomar na nossa vida. Escolher ir contra a direção do Senhor. Então entenda o seguinte: o Senhor está chamando a cada um de nós. O Senhor está te chamando. Por mais que tu não tenha, por mais que tu te considere sem condições, por mais que tu te considere incapaz, o Senhor está te escolhendo. Às vezes a gente não entende, sabe? Eu tenho um irmão muito querido, muito querido por mim, né? Por todos que convivem com ele, mas por mim acho que um pouco mais, porque convivo há muitos anos com ele, né? E ele passou por um problema sério de saúde, teve que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia tardou mais ou menos, um pouco mais de, na verdade, desmarcaram 2, 3 vezes essa cirurgia, né? E antes disso, na verdade, há mais de 6 meses, ele está aguardando essa cirurgia. E ansioso, né? Porque era uma cirurgia no coração. Ele fez uma angioplastia. Ele teve que colocar uma mola no coração, uma cirurgia muito delicada, né? E ele fez essa cirurgia. E fomos, uma vez a gente acompanhou ele. Enfim, a gente acompanhou todo o processo, né? Mas foram tardando, foram adiando, e isso ia deixando ele muito nervoso. E uma das coisas que ele queria que acontecesse na cirurgia, que deixava ele nervoso, é que, dependendo da época, a esposa não poderia estar com ele. E ele iria sozinho. E aí ele, conversando comigo, várias vezes ele dizia: olha só, eu sou sozinho, não tem ninguém. Eu dizia para ele: mas eu vou contigo, eu me ajeito aqui, eu me organizo, assim, a missionária vai, eu vou contigo. Enfim, a gente ficou numa batalha um tempo com ele, mas não era a gente que ele queria. Ele queria que a esposa estivesse do lado dele. Mas a agenda não conciliava, uma série de questões aconteciam. Enfim, remarcamos uma vez. Na verdade não era a gente que remarcava. O hospital ligava: não vai dar, né? E era sempre assim na véspera. Quando ele estava se preparando para ir, o hospital ligava: não vai ser amanhã, fica para tal dia. Não deu de novo. E assim o hospital ia tardando. Até que a cirurgia foi marcada para essa terça-feira, né? E eu disse: não vou poder ir contigo. E ele: não, eu vou dar um outro jeito, minha sobrinha vai, né? Quando na terça de manhã, na hora da cirurgia, eu recebo um WhatsApp. Quem era me chamando no WhatsApp? A esposa dele. Olho uma foto dele na maca, já preparando-se para entrar na cirurgia, e a esposa do lado dele. Às vezes a gente não entende, queridos, né? Ele se questionava, angustiado, ansioso. Poxa vida, eu vou sozinho, minha esposa não vai estar do meu lado, né? E não vou dizer que ele fez isso, mas a gente às vezes nessas horas a gente questiona: que Deus é esse que me abandonou nessa hora? Meu Deus, nem minha família está comigo. Quantas coisas ele poderia questionar? Quantas coisas nós questionamos quando não acontece de acordo com aquilo que a gente quer? Mas quando Deus nos chama, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Deus te chamou, Ele vai te conduzir de uma forma que às vezes tu não entende, mas a vontade dEle vai se cumprir na tua vida. Ele tirou Abraão da Mesopotâmia, porque Ele queria que Abraão fosse pai do povo de Israel. Ele queria que Abraão fosse pai da nação santa. Então Ele escolhe, entre aspas, um ímpio que adorava deuses do seu pai, e faz esse homem o pai da nação do Deus glorioso. Olha que coisa linda! Deus escolheu aquele que estava longe e trouxe para perto. E a partir desse que se aproximou, Ele fez uma grande nação. Então Deus está te chamando, mesmo que tu te consideres sem condições, mesmo que as coisas estejam fora da realidade que tu imagina, creia, o Senhor está te chamando, mesmo que tu não entenda como, Ele vai colocar todas as coisas em ordem, Ele vai colocar todas as coisas no devido lugar, para que o seu nome seja glorificado e exaltado na tua vida. E quem sabe tu te olhe e tu pense o seguinte: mas missionário, eu não tenho saúde suficiente para fazer a obra. Mas eu queria ter minha família restaurada antes, eu queria o meu casamento alinhado, eu queria o meu trabalho acertado. Enfim, tudo o que for preciso para que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida, Ele vai fazer.
O Senhor tirou Abraão dos deuses do seu pai e apareceu para Abraão no deserto e disse a Abraão: olha para as estrelas do céu. Abraão, conta os grãos de areia, maior do que as estrelas do céu, maior do que a quantidade de grãos de areia. Assim vai ser essa nação, assim vai ser a tua descendência. Eu estou te levantando, eu vou te fazer pai de uma multidão, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Esse é o chamado que eu tenho para a tua vida, Abraão. Lá adorando os deuses do teu pai, tu não conseguia perceber isso, mas a partir de agora, vem comigo, pois eu vou te mostrar tudo de novo que eu tenho para a tua vida. Queridos, diante do inesperado, diante do improvável, diante do chamado do Senhor, só há uma coisa que nós não podemos fazer: questionar e duvidar. Quando o Senhor te chamar, só diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor, eu estou à tua disposição. O maior exemplo disso que eu falo para vocês, nós vamos falar disso mais adiante, né? Mas só vou fazer trazer um spoiler. O chamado do Senhor para Maria. Maria, uma jovem virgem que ainda não tinha sido desposada, foi chamada para ser a mãe do Salvador. Deus já te chamou para fazer, Deus já falou coisas loucas para ti? Sim. Agora imagina o que aconteceu com Maria, uma jovem, e Deus diz para ela: do teu ventre vai nascer o Salvador, né? E isso, mais adiante eu vou pregar sobre isso, né? Vou ensinar sobre isso, mas resumindo, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. E através do sim de Maria, porque essa mulher disse sim, todos nós estamos aqui. Através do seu ventre, do fruto do seu ventre, nasceu o Salvador, e a salvação chegou através de cada um de nós. Queridos, sabe por que nós não podemos questionar o chamado do Senhor para a nossa vida? Porque através do meu sim, a minha família vai ser salva. Através do teu sim, a salvação vai entrar na tua casa. Através do teu sim, muitas pessoas que estão próximas de ti vão ver a luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. A Bíblia, o Senhor nos escolheu para fazermos a diferença. Quando eu entro num lugar onde há trevas, as trevas acabam, porque eu sou a luz e eu ilumino esse lugar. E se há áreas da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, por onde eu passo, onde há trevas, eu levo a luz. Então a luz do Senhor, quando eu chego na minha casa, entra comigo. A luz do Senhor entra no meu trabalho quando eu me sento na minha cadeira e começo a trabalhar. Quando eu aconselho um discípulo que está com dificuldade, quando eu falo de Jesus para uma pessoa, eu estou levando, anunciando, iluminando a vida dele através da palavra da salvação. Muitas vidas dependem do meu sim. Muitas vidas serão transformadas aqui na Restinga, porque eu mesmo me considerando incapaz, estou dizendo sim para aquilo que o Senhor quer fazer. Porque não é por causa de mim, não é por causa do meu talento, da minha habilidade, mas é por causa da glória do Senhor na minha vida. É por causa da luz do Senhor, é por causa do poder do Senhor, é por causa da sua presença, é por causa do seu poder, é por causa dele. E eu sou só um instrumento, eu sou só um canal, nós somos só um instrumento, nós somos só um canal que Deus vai usar para resplandecer a sua luz e a sua glória por essa terra. A palavra do Senhor fala em Isaías capítulo 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Quando eu digo sim, quando eu escuto, quando eu entendo o chamado do Senhor e me disponho a fazer a sua vontade, a glória do Senhor começa a resplandecer sobre a minha vida. A palavra do Senhor fala de Moisés, que subia ao monte para orar com o Senhor e descia com o rosto resplandecido. Era tanta glória que emanava daquele homem, que ele precisava usar um véu para não escandalizar o povo. As pessoas se assustavam com aquele rosto glorioso. E assim muitas pessoas vão ser impactadas com a glória do Senhor que vai emanar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos e ora um pouquinho comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Pai,
Deus da glória, Tu que apareceu, Senhor, para Abraão, quando ele estava distante, quando Abraão era um improvável, quando Abraão estava distante e afastado da Tua palavra, do Teu propósito para a sua vida, Tu foi lá e o trouxe para o Teu caminho, para a Tua direção. Assim, Senhor, como Tu encontrou Abraão e o trouxe e o encaixou no Teu propósito e na Tua visão, eu te peço, pega na mão de cada um de nós aqui, Senhor, e nos encaixa no Teu propósito, nos coloca no caminho certo, nos coloca na Tua direção, apruma a nossa vida, alinha a nossa vida, Senhor. Quantos corações dispostos e quantas pessoas valorosas e dispostas estão aqui conosco nessa noite, quantas pessoas, Senhor, desejosas de fazer o bem, de viver a verdade, de andar na Tua presença, estão aqui entre nós. Senhor, pega cada um aqui e alinha, pega cada um de nós e coloca na Tua direção, ajusta, conserta, repara, restaura, faz a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, vento que vem dos quatro cantos, eu te peço nessa noite, sopra nesse lugar, e que esse sopro do Espírito faça com que cada um de nós aqui nessa noite escute a Tua voz. O mesmo Deus que encontrou Abraão na Mesopotâmia é o Deus que nos encontra nessa noite. Amado irmão, amada irmã, o Deus que chamou Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele quer ser o teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que mudou a história, o Deus que escreveu uma linda, maravilhosa e sobrenatural história, chamando e convocando grandes homens a partir de Abraão, é o mesmo Deus que está te chamando. O Deus da glória que encontrou Abraão é o Deus da glória que está te encontrando, que está te chamando para mudar a tua história, para mudar a tua sorte, para te fazer ter uma vida gloriosa, um testemunho de poder e de glória do Senhor sobre a tua vida. Assim como Deus tinha para Abraão um plano de fazer dele o pai de uma grande nação, o Senhor tem um plano claro. O Senhor tem uma direção certa para a sua vida, e dura coisa é resistir àquilo que Deus está fazendo, dura coisa é ir contra aquilo que o Senhor está preparando. Ceda a direção do Senhor para a tua vida, chega de resistir, chega de resistência, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor chamou Abraão e o Senhor está te chamando. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Eu sou um escolhido do Senhor, porque eu disse sim. Tu é uma escolhida do Senhor, tu é um escolhido do Senhor. Se disseres sim para Deus nesse momento, abra a tua boca agora, cheia de fé, e diga para o Senhor: sim, Jesus. Sim, Deus, eu me entrego à Tua vontade, eu não vou mais resistir à Tua vontade, eu não vou mais resistir à Tua direção para a Tua vida. Fala que eu te escuto, Senhor, e escutando a Tua palavra, eu vou aplicá-la, eu vou ouvi-la, eu vou guardá-la e vou cumpri-la em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, Espírito Santo, eu te peço nessa noite, fortalece cada um de nós, fortalece cada um de nós, reveste cada um de nós de poder, de autoridade, de ousadia e de intrepidez, para que possamos fazer como Abraão, ouvindo a Tua voz. Abraão deixou tudo de lado e seguiu a Tua direção. Ele não se preocupou com aquilo que o cercava, com aquilo que o rodeava. Ele ouviu a Tua voz e priorizou a Tua voz. Ele colocou em primeiro lugar a Tua vontade, o reino de Deus e a sua justiça, e Tu acrescentou a ele muitos filhos, uma vida próspera e abençoada. E assim, Senhor, nós dizemos que a Tua voz e a Tua direção para as nossas vidas é o que de mais importante nós temos. Fala, Senhor, nós vamos Te ouvir, e Te ouvindo, vamos guardar a Tua palavra, e vamos guardá-la, porque ela é um tesouro para nós, e nós vamos cumpri-la em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te fortaleça, que toda resistência caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda resistência humana
e carnal caia por terra agora, em nome de Jesus. Quantas vezes tu ouviu a voz de Deus e te considerou incapaz? Quantas vezes tu ouviu a voz de Deus e disse: agora não, Senhor? Quantas vezes tu ouviu a voz de Deus e disse: não, deixa para depois? Escuta, entenda que o Espírito Santo agora gere no teu coração a urgência do Evangelho. Aleluia, a urgência do Evangelho. Essa é a hora, esse é o tempo, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que o Senhor te levante como um verdadeiro adorador e te faça entender que essa é a hora do sim. Essa é a hora do sim. Essa é a hora de tu ouvir a voz de Deus e correspondê-la. Senhor, eis-nos aqui. Se tu estás nos chamando, que honra para nós sermos chamados por ti, Senhor. Que honra para nós, no meio de uma multidão, sermos escolhidos por ti. Nós não vamos rejeitar, nós não vamos tardar, nós não vamos duvidar, nós vamos ouvir a tua voz e a tua direção. Senhor, a tua voz é poderosa, a tua voz é preciosa. Nós não queremos rejeitá-la, nós não queremos deixá-la de lado. Eis-nos aqui, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Há uma urgência, queridos, há uma urgência. Escuta o que eu estou te dizendo. Não falo por mim, mas pelo Espírito do Senhor. O Senhor está te chamando. E o tempo é hoje. O tempo é agora. Não tarda, não questiona, não duvida. Obedece a direção do Senhor para a tua vida. Ah, mas eu não tenho condições, eu não sou capaz. Abraão estava ajoelhado diante dos deuses do pai. E o Senhor deu toda a condição para que ele fosse o pai da fé de uma grande nação. E assim o Senhor vai te capacitar e vai te conduzir e vai te dar toda a condição para que tu viva aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Se me ouvirdes e obedecerdes, Ele disse, Isaías disse 1,19, se me ouvirdes e obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. O cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida está, a condição para que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida é a obediência. A vontade do Senhor se cumpriu na vida de Abraão, a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Abraão, sim, mas porque ele ouviu e obedeceu. Escute o que o Senhor te diz nessa noite, obedeça aquilo que o Senhor te disse, e eu te garanto que a vontade dele vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Então. Vamos ficar de pé em nome de Amém? Jesus? Fique de pé comigo, queridos. Aleluia, glória a Deus. Aponta para a direção da tua casa e vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Deus querido, obrigado por essa noite, por esse dia abençoado, por essa tarde que tivemos com as crianças. Obrigado por esse culto, o tempo do louvor, onde nos entregamos a Ti, tempo da palavra que Tu falou conosco. Que essa unção seja estendida aos nossos lares e às nossas casas, e que todos nós tenhamos uma semana de vitória. Abençoa os revisionistas, Pai, que tudo ocorra de acordo com a Tua vontade nessa semana, que todos nós possamos avançar para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Shalom. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.